Tem gente que para gravar um conteúdo simples leva 2 horas de produção. Eu levo apenas um minutinho. Tem gente que gasta mais de R$ 2.000 para editor, design, e eu não gasto praticamente nada. E o melhor, o conteúdo ainda assim performa muito acima da média de outros criadores. Aí você me pergunta, tá bom, Renan, mas como o meu conteúdo vai performar melhor sem editor, sem design, sem ficar horas pensando em alguma ideia para postar vídeo ou fotos no perfil? E eu te respondo em 2 palavras: inteligência artificial. E hoje, nessa aula gratuita, eu vou mostrar para você que é possível, mesmo começando do zero, sem entender nada de produção de conteúdo, de design, sem ter dinheiro para investir em ferramentas caras, profissionais da área, até você aí que está me assistindo consegue começar um perfil e viralizar. Tudo isso usando ferramentas de inteligência artificial. Mas antes de começar essa aula, eu quero dar um aviso para você que está me assistindo. Essa aula não é para você que só quer assistir e não fazer mais nada depois. Essa aula é uma aula para você que quer sair daqui com o seu primeiro conteúdo feito e publicado. É uma aula prática para mudar o seu jogo na hora de criar conteúdo aqui para as redes sociais. Se você ainda não cria conteúdo, ou se você já cria e ainda não tem resultado, ou se você também já desistiu desse universo, né, e está aqui disposto a dar uma segunda chance, saiba que o que mata o criador de conteúdo da nova geração é o criador criar conteúdo com a cabeça de 2018, como se estivesse nos anos 2018. Por quê? Porque antigamente, para você postar um conteúdo, para você desenvolver uma ideia, primeiro você tinha que anotar no caderno, pensar em algum tema para o vídeo, roteirizar à mão, escrever o que você ia falar, as estratégias que você ia aplicar, tudo isso de forma analógica. Mas os tempos mudaram, meus amigos. Inclusive, os algoritmos também se adaptaram às novas realidades. Antigamente, para você produzir um conteúdo, você levava muito mais tempo do que nos dias atuais com essas tecnologias de inteligência artificial. E isso precisa ser aplicado já no seu perfil. O algoritmo, ele premia velocidade e constância. Às vezes uma tendência surge hoje no mercado, o formato de vídeo em alta que está muito hypado, e se você demorar, você vai perder o bonde. Vai saturar o conteúdo e outras pessoas, talvez até menos experientes e com conteúdo inferior ao seu, vão sair na frente, simplesmente por serem as primeiras. E isso acaba autossabotando a nossa própria confiança para criar conteúdos aqui na internet. Inclusive, provavelmente alguns de vocês já devem ter pensado: ah, o algoritmo ele me odeia. Tudo que eu faço não dá certo, meus vídeos não performam bem, não tem interação, meu engajamento é ruim, eu não ganho seguidores. Tudo isso eu sei porque eu já estive desse lado. Eu já testei várias ideias, eu já testei vários formatos de conteúdo, eu tô aqui no digital há 5 anos e ainda assim, há pouco tempo atrás, eu ainda passava pelas mesmas dores que vocês estão passando aí agora. E eu só pude sair disso quando eu conheci as ferramentas de inteligência artificial, principalmente o ChatGPT, que foi a primeira que me abriu a cabeça. E assim nasceu a ideia por trás do Máquina Viral 10X. Mas segura isso um pouquinho, já já eu falo disso, porque antes de entrar nesse tema, eu quero mostrar na prática para vocês como aplicar inteligência artificial ainda hoje, mesmo que você não tenha nunca na sua vida abrido o ChatGPT, e você vai sair dessa aula com o seu primeiro vídeo postado. Então, sem mais conversas, agora a gente vai para a tela do computador, porque eu vou revelar para vocês o segredo por trás da nova geração de criadores inteligentes que estão surgindo aqui nas redes sociais e na internet. Pessoal, aqui na tela do computador, antes de mais nada, eu preciso explicar para vocês o que é prompt. Prompt é o texto que a gente conversa com a inteligência artificial, ou seja, o comando em texto que a gente dá para a IA
resolver ou fazer determinada tarefa que a gente pedir para ela, tá? E existem 3 níveis de prompt, nível 1, 2 e 3, sendo o 1 o mais básico e o 3 o mais avançado. Então eu vou mostrar para vocês os 3 níveis de prompts aplicados para criadores de conteúdo e as suas diferenças para vocês pegarem e já começarem a produzir seus conteúdos com inteligência artificial. Então, aqui já na tela do computador, se você for aqui em novo chat, vai abrir essa telinha aqui para você. Se você nunca acessou o chat GPT, essa aqui é a primeira tela dele, né? Aqui onde está pergunte alguma coisa, é onde você escreve o seu prompt, o seu comando em texto para a inteligência artificial realizar a tarefa que você quer, tá? Então, o nível 1 de prompt, vamos lá. O nível de prompt mais básico. Imagina que você está querendo 3 ideias de conteúdo para postar sobre o nicho de social media. Imagina que você é social media e quer 3 conteúdos virais para você criar. Você abre o seu chat GPT e digita o seguinte prompt para ele. Chat, quero 3 ideias de conteúdos virais para o nicho de social media. Esse é um prompt básico. Veja a resposta que ele vai te entregar. 1. Quando o cliente quer que você vire Jesus, ele deu um roteirinho de um vídeo, um sketch para você fazer. O sketch normalmente é um vídeo que você vai interpretar um personagem ou fazer um diálogo seu com você mesmo para passar alguma mensagem, tá? 2. As 3 coisas que um social media iniciante faz. 3. O teste que vai revelar se você nasceu para social media. Perceba que aparentemente são conteúdos rasos e aparentemente sem nenhuma criatividade, né? Muito genérico. Isso porque o prompt que você usou é muito simples, é muito básico. A resposta que ele vai te dar é no nível do seu prompt. Agora vamos para o nível 2 de prompt aqui no ChatGPT. Esse já é um nível intermediário e a resposta vai ser a altura. Se liga. Eu dei o seguinte prompt para o ChatGPT. Haja como um social media profissional há mais de 10 anos no mercado, que já possui centenas de clientes, atingiu o primeiro milhão e é especializado em criação de conteúdos para iniciantes no tema. Sabe tudo o que funciona e não funciona nesse nicho e vai agir como um mentor para o meu perfil, passando toda a sua experiência e bagagem para me ajudar com essas ideias. E também me apresente 3 ideias de conteúdos virais e variações para que eu possa aplicar e criar conteúdo com esse tema na internet. Perceba que esse já é um prompt mais intermediário, além dele ser um pouco mais extenso, eu induzi a inteligência artificial, no caso o ChatGPT, a tomar um viés, ou seja, ele vai agir como determinada função, como se ele fosse de fato um social media. Perceba no nível de resposta que ele vai dar. Número 1. Ninguém te conta isso quando começa no digital. Olha já como ficou um tema de conteúdo interessante e menos genérico. Ele vai dar um roteiro base e 3 variações para você aplicar. Um hack viral. Olha só que legal essa dica que ele colocou no final. Finalize com um gancho de autoridade. Por exemplo, eu comecei igual a você e foi aí que eu entendi que comecei a crescer de verdade. Olha só que legal. Número 2, transforma isso em conteúdo. Aí ele dá uma ideia de conteúdo mais prático, né? Para você fazer um tutorial ensinando com storytelling a pessoa a criar conteúdo. Número 3, eu só cresci quando parei de fazer isso. Perceba no gancho que ele está usando. Esse texto pode parecer mais simples e mais genérico, mas na verdade ele é muito poderoso porque ele desperta a curiosidade na pessoa. Então ele faz ela tomar determinadas ações que antes ela não tomaria. E também dá algumas variações para você testar. E no final ele ainda dá uma dica de ouro do mentor. O segredo para viralizar no nicho social media não é ensinar o que todo mundo ensina, é mostrar o que ninguém tem coragem de admitir. A insegurança, o medo de aparecer, a frustração e os resultados lentos. Quanto mais real e didático, mais indecifrável for o seu conteúdo, mais o seu público vai confiar em você. Olha que diferença. O prompt mais um pouco técnico, pedindo para ele agir com determinada característica, ficou muito melhor. Só que agora eu vou ensinar para vocês um terceiro tipo de prompt, que esse sim é o ouro dos criadores da nova era do digital. Chega de ficar escrevendo muito, chega de ficar
com resposta genérica. A partir de agora você vai entender como os criadores de conteúdo profissionais que usam inteligência artificial para otimizar seus resultados utilizam as ferramentas de IA para criar conteúdo. Se liga só, primeira coisa que a gente vai fazer aqui na tela do ChatGPT, clicar no mais e clicar aqui no modo agente. Este é o segredo da inteligência artificial. Se você só usa IA para fazer respostas simples e para criar imagem, você só está usando 15% de tudo que essa tecnologia tem para te oferecer, tá? E aqui a gente vai descrever o seguinte prompt, bem básico, só para vocês entenderem, mas você vai ver a profundidade que esse modo de pesquisa vai causar no teu perfil. Vamos pedir com a mesma coisa, no nicho de social media, para ele mapear e me dar 3 conteúdos virais. Vamos ver o que ele vai me responder e agora vocês vão ver o porquê que eu falo que isso é incrível. Eu vou dar o seguinte prompt para o ChatGPT. Preciso de 3 ideias virais de conteúdo no nicho de social media. Pesquise no Brasil e no mundo. E me dê variações para aplicar em várias situações diferentes. Vou dar um Enter aqui para vocês verem o que eu quero dizer. Pessoal, este modo agente, ele trabalha com análise de dados profundas, de padrões, de banco de dados de informações da internet, ele pesquisa perfis, sites, ele vê vídeos, ou seja, ele é um agente inteligente que vai estar do teu lado 24 horas por dia, basta você usar e induzir ele a determinada função. Como a gente pediu 3 ideias de vídeos virais para ele, se liga o que ele vai fazer aqui embaixo. Ele começa a pesquisar blogs, canais no YouTube, TikTok, sites, tudo que contenha o conteúdo de social media e vai analisar quais têm o maior potencial viral, o que melhor vai funcionar para você, como aplicar no seu conteúdo, vai fazer toda essa análise e vai te entregar uma resposta em PDF muito mais assertivo do que qualquer pergunta que você fizesse aqui para ele. Isso é incrível. Chega de ficar fazendo prompt básico, genérico, tendo respostinha simples, porque com esse modo agente aqui, você consegue literalmente deixar o ChatGPT trabalhando por você. Ele pode ser um analista, ele pode ser um desenvolvedor de conteúdo, ele pode ser um rastreador de trends virais, ele pode ser um criador de conteúdo clone seu, ou seja, ele vai pensar igual a você. São diversas opções que você tem para testar esse modo agente, tá? Eu vou dar uma pausa no vídeo agora, vou até o final, porque ele pode levar um tempo para fazer essa análise, pode levar até uns 10 minutos para fazer, é comum. E olha só que bacana, galera, ele já deu o resultado, 2 minutos de pesquisa. Ele analisou todo o banco de dados da internet, viu o que era interessante, o que não era, viu o que funcionava e me apresentou aqui, ó, um chat, né, uma resposta completamente plausível, com base analítica e muito mais assertiva para o seu conteúdo. Olha lá, panorama geral das redes sociais de 2025. Ele fez um panorama geral, não só sobre temas virais para esse nicho. Pesquisas recentes mostram que a autenticidade e relevância superam a velha prioridade da consistência de voz. Então ele fez todo um panorama geral, apresentou um modelo carrossel com plot twist de transformação para a gente fazer. Como aplicar esse carrossel, muito legal. Olha lá, variações do nicho, tabelas e palavras-chave. Algumas dicas, né, para você poder testar. Bastidores e rotinas, embalando pedidos comigo. Por que viraliza? O TikTok destacou storytelling sem limites e o foco de confiança com tendências dominantes. Aqui ele deu dicas para você fazer um conteúdo mais, por exemplo, vista-se comigo, olha lá. Ele dá algumas ideias, por exemplo, e-commerce, embalando pedidos comigo. Mostra produtos e recados para os clientes. Profissionais de marketing, um dia na vida do social media, cronograma de criação de conteúdo. Como se fosse um conteúdo mais de bastidor, olha só que bacana. Terceiro tipo de conteúdo, verdades incômodas e confissões. Interessante. Por que viraliza? Tem um porquê, ele explica o porquê aqui para você. Como aplicar? Olha lá, grave um vídeo expondo o mito do seu nicho, né? Faça uma série de verdades do social media, olha só que bacana. Conclusão visionária.
Ser viral em 2025 não é apenas aderir a memes, é entender que curiosidade, storytelling e sinceridade são os motores das tendências globais. Olha o nível de entrega desse agente inteligente. Isso porque foi um prompt simples. Se eu aprofundasse um pouco mais, fizesse um prompt um pouco melhor, a resposta seria ainda mais incrível. Poderia pedir para ele pesquisar até outro tipo de coisa. Muito top. Se você não aplica no seu conteúdo, aplique já, porque isso muda o jogo. Ah, Renan, mas eu não quero aparecer agora, eu quero fazer algum estilo de conteúdo carrossel, ainda tenho vergonha, né? Não sei editar. O que eu faço nesses casos aí? O que a inteligência artificial pode me ajudar? Então agora, nessa segunda parte da aula, eu vou te dar uma dica incrível, se você ainda não manja de edição, não sabe usar Photoshop, esse tipo de coisa, dentro do ChatGPT, para você nunca mais ficar sem ideias para os seus próximos carrosséis. Primeira coisa que você vai fazer aqui na tela principal do ChatGPT, vai ter a aba GPTs. Você vai clicar em explorar e aqui você vai fazer uma busca por um GPT. Vamos pesquisar por Canva. Você provavelmente já deve ter ouvido falar do Canva, né? E o Canva é um dos editores mais simples de você conseguir criar imagens, designs incríveis, com baixo custo e praticamente em minutos. Só que aqui entra o pulo do gato. A gente vai usar o Chat GPT para fazer a pesquisa dentro do Canva. E ele vai nos entregar o que exatamente a gente está buscando. Seja um carrossel, um post estático, um anúncio. Vou te mostrar na prática que vai ficar melhor para você entender. Então, vamos manter o nicho de social media? Vamos pedir aqui para ele um carrossel para social media, tá? Simples. Básico, bem simplesinho, tá? Vamos ver o que ele vai me responder. Olha lá. Claro, para te enviar um carrossel adequado, preciso entender melhor o contexto. Me responde rapidinho. O que você quer comunicar com esse carrossel? Dicas de redes sociais, serviços, benefícios de contratar no social media, erros comuns. Vou colocar aqui dicas de redes sociais. Vou dar um Enter. Aí, ó, perceba que ele me deu essa mensagem, certo? Parece um código, um negócio meio estranho. Não assusta. Pode clicar em confirmar e você vai ver a mágica que vai acontecer aqui. Ó, resposta dele. Aqui estão 5 opções de carrosséis com dicas e redes sociais perfeitos para você que trabalha no nicho de social media. Olha a mágica acontecendo. Pronto, galera. Ele já deu os carrossel pronto. Só você escolher qual que fica bacana para você. Você vai lá, clica, ele vai abrir o Canva, você só muda o texto. Rapidinho, não tem dor de cabeça. Em menos de 2 minutos você aprendeu a como criar uma arte do zero, assim, sem saber nada de edição, tá? Você não precisa entender nada de design. Vamos abrir um aqui para vocês verem? Vamos entrar nesse primeiro aqui, ó. Primeira coisa que ele vai fazer é me redirecionar para o Canva, tá? Então se você pode criar uma conta se você quiser. Talvez para salvar você vai precisar criar uma conta. Então cria uma conta rapidinho e vem aqui. Social Media e Marketing. Suponhamos que você quer pôr o seu nome, certo? Olha lá. Tudo isso aqui é editável, ó. Tudo isso aqui é móvel. Você pode puxar para cá, puxar para lá, tá? Você pode, por exemplo, Renan, escrever, se você quiser escrever aqui, olha lá, Renan. E tem várias páginas. Olha para você ver que bacana. Rápido, nem doeu. Você conseguiu um design prontinho para você poder testar e adaptar para o seu nicho em segundos. Este é o poder da inteligência artificial, otimização de tempo. Agora que você viu como a inteligência artificial pode destravar seu conteúdo, talvez você pense: tá, Renan, mas como eu consigo colocar isso em prática de forma organizada? Sem ficar me preocupando com teste, sem ficar travado na hora de escolher a melhor ferramenta de IA. Como eu faço isso? E é aí que entra a máquina viral 10x. A máquina viral 10x é o meu método, onde eu te ensino a como transformar a inteligência artificial em uma equipe de criação de conteúdo, para você poder criar roteiros, ideias, vídeos e posts virais em minutos, mesmo que você nunca tenha criado conteúdo antes.
É o mesmo processo que me fez sair do zero até criar conteúdo para mais de 10 milhões de pessoas. Isso só no último mês. E o melhor, tudo isso sem gastar com edição, sem gastar com design, sem gastar com marketing, social media, apenas o meu celular e inteligência artificial foram o suficiente. O meu objetivo é simples, fazer com que você crie conteúdo com consistência, qualidade e velocidade 10 vezes maior do que um criador comum. Depois de aplicar o método, você nunca mais vai abrir a tela do computador e ficar travado olhando para ele sem saber o que postar. Você vai abrir o ChatGPT ou qualquer outra ferramenta de IA, vai seguir o roteiro, vai aplicar e vai ver seu conteúdo tomando forma. Uma verdadeira máquina de viralizar. Dentro do Máquina Viral, você vai ter acesso a mais de 8 módulos de curso, sendo desses 8 módulos, mais de 80% aulas práticas, para te causar impacto real e imediato assim que aplicado. Dentre os módulos que você vai ter acesso, você vai ver desbloqueio criativo, pilares do conteúdo de impacto, ideias ilimitadas com IA, design e criação visual com inteligência artificial, vídeos que viralizam com IA, estratégias de viralização, crescimento e engajamento inteligente e monetização com IA sendo sua aliada. Eu desenvolvi esse método exatamente para você que quer começar no digital, mas está perdido, sem saber por onde. Ou então você que já cria conteúdo, mas não tem nem consistência e nem resultados expressivos. Ou para você que quer usar IA para acelerar o crescimento e economizar muito tempo. Você não precisa ser especialista em nada, você só precisa querer dar o próximo passo. Além disso, você que adquirir hoje a Máquina Viral vai levar para casa diversos bônus incluídos apenas nessa oferta de lançamento. Esta promoção nunca mais vai se repetir, tá bom? Isso é só para quem acreditou agora no meu projeto, para quem acredita no que eu estou falando e quer ser transformado pela Máquina Viral. Dentre os bônus estão 3 agentes de inteligência artificial que me fizeram sair do zero a atingir milhões de pessoas no último mês. 3 e-books com material complementar para você estudar, certo? Templates de prompts contendo mais de 100 prompts só para você copiar e colar e começar a criar conteúdo que viralize, os mesmos prompts que eu usei na minha trajetória. Campeonato de viralização entre os alunos do Máquina Viral, concorrendo a prêmios em dinheiro e acesso à minha comunidade de criadores inteligentes, com oportunidades e benefícios exclusivos para alunos. O acesso completo à Máquina Viral, contendo aí curso com mais de 20 aulas, os bônus exclusivos, dentre eles os agentes inteligentes que me fizeram sair do zero a atingir mais de 12 milhões de pessoas só nos últimos 30 dias, 3 e-books, mais de 100 prompts nos templates, aí, os mesmos prompts que eu uso para viralizar os meus conteúdos, a comunidade de networking para você conhecer outros criadores que pensam e criam conteúdo de forma inteligente, e o campeonato de viralização para você concorrer a prêmios em dinheiro. Tudo isso sairia aí por um valor aproximado de R$ 999. Porém, nessa turma beta, eu vou fazer uma condição exclusiva que nunca mais vai se repetir, tá, pessoal? É apenas para esse lançamento, enquanto durarem as vagas ou o tempo acabar. O valor vai ser de apenas R$ 297, pessoal. Pode parcelar em até 12 vezes de 32 aí, tranquilinho para você conseguir pagar, tá? Cara, eu tô dando de graça isso para você, que acredita no meu trabalho, que vai mudar a sua vida pelo conteúdo e pela inteligência artificial, tá? Mas infelizmente eu não consigo fazer essa condição para sempre, pessoal. Vão ser apenas 50 vagas para essa turma beta, tá bom? Para quem realmente tiver interesse, quem realmente quiser, corre, pega, aproveita essa oportunidade, porque isso nunca mais vai acontecer, porque são só 50 vagas ou enquanto o tempo durar. A nova era dos criadores inteligentes já começou. Mas a pergunta que fica aqui para você é: você vai ser um deles? Te vejo na Máquina Viral. Não perca essa oportunidade exclusiva.